E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito frio? Olha a blusa aqui. Sim, né? Semana aqui em São Paulo, em Santo André, cada semana uma temperatura. Hoje nós vamos falar sobre fitas cassetes. Nós temos aqui uma caixa fine, ó, caixa de doce fino, está até aberta já. E aqui um monte de fita. Ó. O foco aqui vai ser música latina e um pouco de música pop, né? Como tem muita coisa, eu não vou me alongar muito nas apresentações, tá? A gente tem aqui o músico Luiz Lesh ao vivo no Olímpia. Claro que eu não conheço esses artistas, eu tive que pesquisar um pouco. O Luiz Lesh, ele foi e é um defensor da separação da Catalunha com a Espanha. Ele é um líder separatista, hoje deputado. Na década de 70, gravou alguns álbuns. Esse é o terceiro, se não me engano, de 1973. Canções de protesto em espanhol. Aqui, uma banda chamada Dos Tamara. Veja só, 5 pessoas de terno na capa. Não sei se está dando reflexo aqui, ó. 5 pessoas de terno. A única coisa que eu descobri é que esse álbum é de 79 e eles são espanhóis. Não há informações, pelo menos que eu tenha conseguido na internet. Não ouvi, mas provavelmente deve ser ou bolero ou música pop cantada em espanhol. Foi lançada por uma gravadora chamada Drama. Olha só que interessante. Certo? Aqui. Duo Salteño. Essa dupla, esses dois caras aqui na capa, parece até gêmeos. Ó. Duo Salteño. Com um álbum chamado Madurando Sueños. Madurando Sonhos, né? É uma dupla argentina do início dos anos 70 que começou gravando música folclórica argentina e com o passar dos anos foram enveredando para outros ritmos, né? Isso aqui parece ser bolero. É um álbum gravado em 86. Uma fitinha cassete aqui. Lançado pela Philips, olha só. Ah, gente, é interessante falar uma coisa. As fitas cassetes, olha só, fitas cassetes foi uma invenção da Philips da Holanda. A Philips holandesa, né? Inventa o formato em 1962. Até então, os discos eram lançados em vinil ou fita de rolo. É criada a fita cassete junto com o gravador de mão, né? Faz um sucesso danado. As pessoas começam a comprar fitas virgens para gravar festinhas, aniversário, entrevistas. E essa coqueluche se espalha. Os artistas começam a lançar os álbuns também no formato cassete, que teve a mesma crítica que teve o CD, né? As pessoas falavam mal do CD por quê? Porque a arte da capa era pobre, é pequena, há uma redução, né? Não é tão bonito quanto a capa do vinil, né? Mas era prático. O cassete cabia no bolso, cabia na bolsa, né? Você dava de presente, você trocava, parecia um maço de cigarro, né? E a popularidade do cassete explode para valer, vira uma coqueluche, vamos dizer assim, quando aparece o Walkman na década de 80. Né? O surgimento do Walkman, as vendas do cassete, eu posso até dizer que se não passaram do vinil, bateu na trave. Né? E todo mundo começou a ter sua coleção de fitas cassetes. No Brasil, ele para de ser fabricado no ano 2000, a empresa que fabricava começa a aceitar só pequenos pedidos e começa a encarecer cada vez mais a produção do cassete, até que ela fecha em 2007. Na época da pandemia, há uma revalorização do vinil, traz no seu bojo a fita cassete também, né? As pessoas começam a querer ouvir também fita cassete, e hoje esse ambiente meio revivalista, nostálgico, fez com que as pessoas procurem os cassetes. Estão caros, viu? Os cassetes estão na hora da morte, né? Mas por que você não acha para comprar, né? Vamos continuar para o vídeo não ficar enorme. Aqui,
um cantor de bolero chamado Roberto Yanes, Sabres que te quiero, olha só que interessante, cantor argentino também, tem uma discografia enorme, gigante. Eu não sei exatamente. Esse álbum é de 72, mas eu não sei qual álbum é da discografia do Roberto Yanes, que tem uma discografia gigante, enorme, né? Eu vi muito disco desse cara no sebo, né? Me recordo de uma noite que eu saí da Folha de São Paulo e fui lá no sebo do Messias, que, que funcionava na rua Quintino Bocaiúva, né? Quando o sebo era lá. E ele tinha recebido um lote gigante de discos de bolero, de música latina, tudo importado em vinil, né? Alberto Manzaneiro, música venezuelana, eu ficava assim louco pelas capas e curioso para conhecer. Mas era pouco dinheiro para muita informação, não havia internet. E na hora de você escolher um Creedence, um Doors ou um disco de bolero, é claro que o rock chegava na frente, né? Aí chega a internet, a gente baixa tudo, conhece tudo e descobre se fez ou não um bom negócio, né? O outro cassete aqui, nós temos essa loira linda aqui, as pernas para o alto, esse fundo azul. O que lembra isso aqui? Olha bem para essa capa. Isso é ou não é uma citação da capa da Farrah Fawcett, a Pantera Loira, na Playboy de 77, não é? Olha só, igualzinho, 77, 78. Aqui é uma coletânea japonesa de músicas americanas da década de 70. Nós temos um título de Songs of Memory, né? Olha só, não há muito o que dizer. Plástico laranja, teria que ouvir com calma. Mas é as músicas que tocavam na rádio na primeira metade dos anos 70. Agora, nós temos dois cassetes de samba, um chamado Samba Suor e Ouriço. Vocês já viram esse nome, esse título? Volume 2. E Nem Ouro Nem Prata. Observem que são dois cassetes. Esse Samba Suor e Ouriço teve um vinil, acho que o volume 1, bem famoso, que vendeu muito, né? A banda que interpreta é um tal de Samba Livre. Uma banda criada para tocar poporri de samba. Ou seja, não é uma banda com discografia e composições próprias. O negócio deles é tocar ao vivo no estúdio, copiar, fazer com que o ouvinte pense que é um show e enfileirar um monte de sucesso alheio, né? É legal. O samba teve seu papel importante na década de 70, né? Aí você vai falar assim, pô, mas na década de 70? Sim, o samba sempre teve aí. Na década de 70 era o tal do samba joia, o sambão joia, né? Um pouco despolitizado, música mais para entretenimento, e o samba livre cumpria essa função. Não à toa é da Soma, afiliada, se não me engano, à Som Livre da Globo. Aqui, Nem Ouro Nem Prata. Olha que mulher bonita aqui na capa. Esse título remete ao álbum do Rui Mauriti, né? Aqui quem interpreta é uma banda chamada Os Mutreteiros Grilados. Sim, meus. Olha os nomes dos artistas. Os Mutreteiros Grilados faziam a mesma coisa que a outra banda fazia. Ou seja, pouporri de samba, né? Um pau de sebo com um monte de música conhecida. Interessante. A gente tem Benito de Paula, GP, João Bosco, um monte de gente, tá? Esse cara aqui com violão, vocês já ouviram, é o Ari Toledo tocando violão e contando piadas sujas. Sim, meu povo. Desbocado e linguarudo. Ari Toledo, Copacabana, 1980. O Ari Toledo está vivo ainda, né, até hoje, deve estar com mais de 90 anos. Ele é do interior de São Paulo. Não tem uma discografia muito longa, esse é o quinto trabalho dele, né, em vinil. Mas vocês conhecem muito o Ari Toledo das bancas de jornal, né? Lembra que eu falei num vídeo anterior, se não me engano, penúltimo, não lembro qual, das bandas que o Lobão lançava na revista? O Lobão se inspirou numa revistinha que o Ari Toledo lançou numa banca de jornal e encartou o CD. O Ari Toledo ele musicou as piadas que ele contava, colocou o CD dentro de uma revistinha e vendeu
a preço barato na banca de jornal. Aí o Lobão se ligou, cria a revista Outra Coisa e lança as bandas novas, né? Ari Toledo, um cara legal, vamos dizer assim. Aqui, um volume da série Música Popular do Nordeste, discos Marcos Pereira, vocês conhecem, o Marcos Pereira cria a gravadora do mesmo nome, na década de 70, com a louvável missão de mapear a música brasileira folclórica, a música brasileira do sertão afora, do interior do Brasil. Né? Ele vai em cada região do Brasil e registra, grava, né? Faz o trabalho de etnografia musical, né? Vamos dizer assim, e grava os músicos locais. Né? Aqui nós temos coco, embolada, rojão, baião, os estilos da música do Nordeste. João Fernandes, Fados Madeira. Aqui eu fui pesquisar quem era esse senhor, ó, perto de uma estação ferroviária, e eu descubro que ele é um cantor nascido no Havaí, em Honolulu, vem para a África e chega de navio na Ilha da Madeira, começa a tocar fados com um toque meio havaiano, usando o ukulele, né, aquele instrumento de cordas, e faz uma mistura muito peculiar de música havaiana com fados portugueses. Depois ele vai para Lisboa e começa uma carreira discográfica lá na capital de Portugal, né? Fado com um toquinho assim de world music, vamos dizer assim. Não sei o ano disso. Aqui a orquestra cubana Los Van Van. Olha, uma capa simples, ó, branca, só escrito. E o nome? Anda, vem e muévete. Anda, vem e se mexa, algo do tipo. A orquestra Los Van Van, ela é criada em 67 com a missão de tocar música cubana misturado com outros estilos latinos. Eles tocam até samba em alguns momentos. Tem uma discografia muito grande, mas na década de 70 eles se rendem à música europeia e também faz algumas incursões em estilos anglo-saxões, vamos dizer assim, né? Música cantada em inglês, etc. 14 integrantes, várias formações diferentes. Eu não lembro o líder, parece que é um contrabaixista que montou a banda. Se não me engano, deve estar em ativa até hoje. Precisaria dar uma checada. Não sei exatamente qual é a posição da discografia deles, mas esse disco aqui, o Anda, Vem e Muévete, é da década de 80. Agora, temos dois cassetes em italiano. Detalhe, todos esses cassetes foram arrematados no Sebo do Messias, olha, acho que uns 10 anos atrás. Algo entre 3 ou 4 reais cada. Mas faz muito tempo. Aqui nós temos Gliane Moderni. Olha aqui essa loirinha na capa, cabelo curto. Moderninha mesmo, né? Essa é uma coletânea de 1969, com os arroz de festa de sempre, né? Nico Fidenco, Sérgio Endrigo, Rita Pavone, etc. Música italiana romântica. E aqui, o Voglio Bene, eu te quero bem, algo do tipo. É a mesma coisa, os mesmos artistas, só que gravado em 70, na década de 70, acho que 78 ou 79. Aqui nós vemos aqueles barcos de Veneza, olha só. Né? O legal é o formato. O ruim é que as capas são reduzidas. Né? Provavelmente uma capa dessa em vinil seria muito bonita. Né? Daria para ver a foto expandida. Né? Aqui a cantora carioca Joana, o seu segundo trabalho que chama Estrela Guia, 1980. A Joana surge já naqueles musicais da Globo e tal, mas por algum motivo não explicado, ela acaba sendo rotulada de cantora brega e desaparece um pouco da televisão. Ela fica mais no universo da rádio. As rádios tocavam a Joana, a TV não mostrava tanto.
Depois ela retorna na década de 90, mas há um buraco negro aí na carreira dela quanto à exposição, né? Ela sempre foi popular, mas na mídia ela acaba dando uma sumida na década na época do rock brasileiro, e tal, não se ouvia falar em Joana. No Chacrinha ela aparecia, né? Canta legal, é uma cantora igual às outras da mesma época dela. Ela tem um sucesso, acho que do primeiro álbum, que eu não me recordo o nome, que bombou, né? Foi trilha sonora de novela, etc. Aqui a trilha sonora do filme Carmen, que eu assisti com um colega de faculdade, em algum cineclube da vida. É um filme sobre a ópera Carmen, né? E tem a interpretação dos tocadores de música flamenca, etc., com um pouquinho de orquestra. Não há muito o que dizer, né? Agora, aqui, eu queria chamar a atenção para 3 cassetes da Donna Summer. Donna Summer, vocês conhecem, a rainha da disco music. Ela é muito jovem, vai para a Alemanha, conhece o George Moroder, que leva ela para cantar em umas boates, fica embasbacado com o poder vocal dela, com o carisma, apresenta ela para as gravadoras e produz os primeiros álbuns dela, como esse aqui, chamado Love Trilogy, que deve ser, eu acho que o terceiro álbum dela. Esse Love Trilogy começa uma fase áurea da Donna Summer, fazendo jus ao termo rainha da disco music, né? É um disco duplo, com a disco music querendo enveredar também para outros caminhos, mas sem perder aquela batida e aquele ritmo contagiante que foi o estilo discoteque, né? Temos esse disco é de 76. Esse também é de 76. É o tal do Four Seasons of Love, As 4 Estações do Amor. Foi uma tentativa conceitual do Moroder de juntar a disco music, mudando o ritmo em 4 estações. No inverno é mais lento, uma disco music mais remota, assim, mais sem aquele poder de fogo, né? No outono vai aumentando a velocidade e no verão né, e na primavera a disco music como a gente conhece. A crítica ia torcer o nariz, mas esse disco é tão bem gravado e tão bem cantado que todo mundo se rendeu, né? Spring Release, Spring Affair, foi um disco bem bacana, né? E esse aqui, desses 3 que eu estou mostrando, provavelmente o melhor é o I Remember Yesterday, de 77, né? Impecável, discografia básica. Ele é o disco que tem I Feel Love, né? Vocês conhecem, procurem no YouTube a Donna Summer cantando I Feel Love, uma coisa espetacular. Não há muito o que dizer. Eu me recordo de ter levado esse vinil que meu tio comprou. Eu devia ter uns 13 anos, tinha 77. Tinha 12 anos, olha só. Com 12, 13 anos eu fui num bailinho da escola. Estudava à tarde, início do... Não, eu acho que era 8ª série, 7ª série. E teve um bailinho lá onde cada um levava seus lanchinhos. Eu levei o vinil da Donna Summer. E fez um sucesso danado. Todo mundo cantou, todo mundo dançou. Eu ganhei a tarde lá, né? E foi legal que eu chavequei uma coleguinha chamada Vanderleia, uma colega de classe, né? Amor de criança. E foi bem legal. Desde então, eu comecei a prestar mais atenção nos discos que meu tio trazia, né? Só que meu tio estava interessado em outros estilos que até então eu repudiava, que era bolero, música romântica, etc. Donna Summer. Agora, nós temos 3, 4, 5, 6... Alguém desovou 6 cassetes do cantor romântico Engelbert Humperdinck. Você vai falar assim para mim, o quê? Sim, eu também tive essa mesma reação. Engelbert Humperdinck, esse cara aqui que você está vendo, ele foi, não vou usar a palavra lenda, mas ele foi o principal cantor romântico da primeira
metade da década de 70, finalzinho dos anos 60, na música inglesa, norte-americana. Ele é quase que um... Não vou dizer, não sei se seria a palavra criador, mas ele populariza o tal do easy listening. Ele é um cantor ultra romântico, que faz músicas muito paradas, baladas, cantor de balada, romântico, né? Claro, romântico, balada, com orquestra, e sempre derramando aquele romantismo piegas, meio brega mesmo, né? E aí o surgimento do filme Marte Ataca, aquela zoeira cinematográfica, o diretor coloca uma cena em que os marcianos estão invadindo a Terra, vão chegar e dominar tudo, até que alguém coloca um álbum do Engelbert Humperdinck. E o disco, as músicas do Engelbert, provocavam uma reação nos marcianos, eles não suportavam. E quando os terráqueos descobrem que tocar as músicas do Engelbert espantava os marcianos, as antenas começam a retransmitir as músicas românticas do cantor, né? E, claro, uma zoeira, né? E aí é rechaçada a invasão extraterrestre, né? Uma zoeira que o cinema proporcionou, né? Mas que, olha só, a música pop nunca tá sozinha. Sempre tem o tal do easter eggs no meio, né? Com o surgimento do filme Marte Ataca e dessa cena que eu estou relatando, houve um redescobrimento do Engelbert, né? Saíram CDs, tem acho que documentários sobre ele. Houve uma busca pela obra dele, né? Aqui nós temos A Man Without Love, acho que é o terceiro álbum dele, 69, 68. Aqui um coração, ó, coração na capa, letras em cor-de-rosa, a lombada é cor-de-rosa, né? Temos um álbum chamado Engelbert, aqui ó, o fraque aqui, ó, gravata borboleta. Engelbert Humperdinck, também de 69. Em 69 ele lança 2 CDs, 2 álbuns, né? São esses 2 cassetes. Aqui, em 72, uma apresentação ao vivo no Riviera Hotel de Las Vegas. Olha só. O mais engraçado é o seguinte, ele teve uma discografia longa, extensa, fez sucesso, mas não há nenhum sucesso específico que identifique ele. Que você fala assim como tem o La Bamba do Hit Valens, não temos uma música que fala assim, Engelbert. Ele acertou um pouco em cada álbum, vamos dizer assim, né? Tinha um fã-clube muito grande, né? Aqui, uma costeleta, um visual meio Antônio Marcos. Engelbert, o Rei dos Corações, King of Hearts. Olha só que interessante. 1973. Né? E o último aqui, uma coletânea chamada His Greatest Hits. Seus grandes sucessos. Muita fita, a caixa acabou. Não se acha fita cassete hoje em dia para comprar. Quando você acha, não está caro, mas não são aqueles títulos que talvez possam interessar, né? Eu, como atiro para todos os lados, minha coleção de CDs, de discos, são várias coleções dentro de uma única coleção. Então vocês viram hoje muita música latina, música italiana, música romântica. E dentro da minha coleção tem uma parte de música latina, uma música romântica, músicas em francês, etc. Só que eles não estão organizados, né? Por falta de estantes e de espaço para tê-las, né? Tê-las as estantes na casa e organizar tudo isso. Mas um dia isso pode acontecer, né? Obrigado você que está me acompanhando. Sei que o vídeo deve ter ficado longo novamente. Fiquem com Deus.